Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, meus quarenteners, tudo bem com vocês? Tem algum recadinho? Já para começar? Deixa eu pensar. Gente, finalmente vou conseguir voltar pro Brasil, quer dizer, Aê! eu acho. Tomara que dê certo, a gente vai saber ainda. Hoje é quinta e eu vou comprar minha passagem de volta daqui a pouco, eu devo voltar pro Brasil no sábado. Vamos ver, né? Aí vocês vão saber se... É que assim, do jeito que eu tô zicada, assim, eu não duvido nada que vai cair o avião, tá ligado? Bom, tem que esperar pra ver, é isso. Nós temos agradecimentos de hoje, que é pro Vitor Hugo Oliveira. Então, muito obrigado pelo apoio no Catarse. Obrigada, Vitor. E acho que é isso, né? Vamos para o caso de hoje, que é bem grande, é bem famoso, que é o da JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey, ela nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. Ela era a filha mais nova do casal Patricia e do John Ramsey. Inclusive, o nome dela é uma... Como é que se diz? É uma junção, né? Do nome do pai dela e da mãe. Que é Não, Não? Não, que eu o nome saiba dele é isso, por causa do pai, que era o JonBenét. Não é do pai e da mãe, é só do pai. Isso, mas aqui o segundo nome dela é Patrícia. Ah, tá, verdade. Igual verdade. da mãe. Então Mas é muito de brasileiro, né? Então. A minha família, né, por exemplo. Né? Eu sou Bruna Roberta, meu irmão é Belchior Roberto, por causa do meu pai. Então é isso aí. Então, o irmão mais velho dela tinha nascido 3 anos antes, o nome dele era Burke. O John Ramsey estava no segundo casamento, ele já tinha perdido uma filha em um acidente de carro alguns anos antes. Ele tinha mais 3 filhos, né, do primeiro casamento, então uma delas já tinha falecido. E ele não imaginava que perderia a outra filha, né. A família era muito rica, eles moravam em um condomínio de luxo em Boulder, no Colorado. O John era presidente de uma companhia de tecnologia. Em 92, eles se mudaram para Boulder com essa família, né, a segunda esposa e os 2 filhos, que era onde a sede da empresa dele ficava. A Patrícia, que era conhecida por todos como Patsy, ela foi Miss de concursos de beleza, e aí ela inscreveu a JonBenét em vários concursos de beleza infantis. Ela ganhou vários concursos desses, inclusive. E aí, embora os pais da JonBenét tenham dado várias entrevistas, eles só falavam com a polícia se ela aceitasse os termos deles, né, depois de que aconteceu tudo isso. Toda a cobertura que a mídia fez teve como foco a carreira de Miss Mirim e a boa condição da família, além das evidências incomuns do caso que a gente vai contar para vocês. Os Ramseys chegaram a processar vários canais de mídia por difamação, então a gente vai ter muito cuidado aqui. Vai que, né, alguém traduz para eles e aí a gente se pode. O irmão dela gosta de processar, geral, gosta, né? Meter um processinho na galera. Inclusive, esse lance que você falou aí, que a mãe dela também era Miss, tem até um caso, uma coisa que aconteceu lá, que uma vez perguntaram pra ela, tipo, uma amiguinha da JonBenét falou assim, nossa, quantos troféus na parede, né? Tipo, numa cristaleira lá que eles tinham. E ela falou assim, a maioria deles são da minha mãe. Então, tipo, a mãe da mãe já obrigava ela a participar, e aí, inclusive, a avó virou pra mãe e falou assim, tipo, a mãe perguntou, e se um dia a JonBenét não quiser mais participar? Aí a avó falou assim, ela não tem que querer, tipo, ela vai participar, tipo, ela não tem escolha, sabe? E é muito bizarro esses concursos, eu acho horrível, porque, tipo, eles maqueiam as meninas e fazem aquele cabelo com laque, elas têm que usar aquelas próteses de dente, né, porque é uma criança, às vezes ela não tem dente, tem dente de leite, tá caindo, aí elas usam prótese, maquiagem, aí eu acho, assim, eu acho horrível. Mas, né? Se você olhar nas fotos também, o cabelo dela era descolorido. Tipo, mano, isso machuca, tá ligado? Tipo, velho. Então. Mas é uma cultura muito comum nos Estados Unidos, né? Tem muito disso, de concurso infantil lá. Sim, tinha até um reality show disso, né? Tem, não lembro o nome agora, mas tem. Enfim. Bom, era o Natal de 1996 e os Ramsey foram até uma ceia na casa dos amigos. E as crianças ganharam presentes do Papai Noel e a família voltou para casa ainda naquela noite.
pouco depois das 5 da manhã, a Patsy, que era como era conhecida a mãe dela, né? Foi até a cozinha e encontrou um bilhete. E de acordo com as declarações que a Patsy deu à polícia, ela só percebeu que a John Bennett tinha sumido depois que ela viu o bilhete de resgate de 2 páginas. Tipo, mano, é uma carta de É uma resgate, não é um carta bilhete. gigante. É. Exato. E, enfim, ela viu isso em cima da escada da cozinha, né? Era da escada que levava até o porão, Ah, que isso. ficava na cozinha. E o bilhete pedia $118 mil, o que é muito, muito estranho, né? Uhum. Nessa carta continham instruções específicas para que nem a polícia ou amigos fossem contactados, mas mesmo assim a Patsy ligou para a polícia, que foi às 5h52 da manhã, e para a família e amigos, né? Então, tipo, atenção, não conte para ninguém. Aí na mesma hora ela foi lá e ligou para a polícia. Então. Eu vou ler a carta, então, para vocês terem ideia, que é bizarra essa carta, sabe, gente? Até especialistas dizem que eles nunca tinham visto nada igual. Então, ela diz o Exatamente. seguinte: Sr. Ramsay, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representa uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que serve. Neste momento, temos sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa, e se você quiser que ela veja 1997, siga nossas instruções à risca. Você irá retirar $118 mil da sua conta. 100 mil serão em notas de 100 e os 18 mil restantes em notas de 20. Certifique-se de levar um saco de tamanho suficiente ao banco. Quando você chegar em casa, você irá colocar o dinheiro em um saco de papel pardo. Eu vou ligar entre 8 da manhã e 10 da manhã amanhã para informá-lo sobre a entrega. A entrega será cansativa, por isso aconselho que descanse. Se monitorarmos você pegando o dinheiro antes, nós podemos ligar mais cedo para combinar a entrega do dinheiro mais cedo e, consequentemente, a retirada de sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na execução imediata de sua filha. Você também não receberá seus restos mortais para um enterro adequado. Os 2 cavalheiros que estão cuidando da sua filha não gostam muito de você, por isso aconselho a não provocá-los. Conversar com qualquer pessoa sobre a situação, como a polícia ou o FBI, irá resultar em sua filha ser decapitada. Se o pegarmos falando com um cachorro de rua, ela morre. Se você alertar autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro estiver marcado ou adulterado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que somos familiarizados com as táticas das autoridades. Você tem 99% de chances de matar sua filha se tentar nos enganar. Siga nossas instruções e você terá 5% de recuperá-la. Você e sua família estão sob constante escrutínio, assim como as autoridades. Não tente bancar o esperto, John. Você não é o único gato gordo por perto. Então não pense que matar será difícil. Não nos subestime, John. Use seu bom senso sulista. Cabe a você agora, John. Vitória. Aí é assinado com uma sigla SBTC. Cara, é muito bizarra essa carta porque é gigante. Mano, É enorme. é enorme, tipo, e assim, olha que, né, que coisa específica, né, o valor, tipo, você está sob vigilância o tempo inteiro, enfim. Então, e tem umas palavras muito, tipo, complexas, rebuscadas, né? Escrutínio e não sei o que, tipo, é muito estranho essa carta. Exato. Bom, 2 policiais atenderam ao chamado e eles chegaram na casa em mais ou menos 3 minutos, tipo, eles foram muito rápido. Eles fizeram buscas, mas não encontraram nenhum sinal de entrada forçada. Um dos policiais, o Rick French, chegou aí até o porão procurando alguma rota de fuga do sequestrador e encontrou uma porta trancada por um trinco de madeira e acabou deixando pra lá. Ele passou reto pela porta e a gente vai ver ali que essa foi a pior coisa que ele fez na vida. Pois é. O John destacou para os policiais que o valor era praticamente o mesmo que ele tinha ganho como bônus da empresa no Natal do ano anterior, e que isso poderia sugerir que o assassino era alguém que tinha acesso a essa informação. Então, assim, o presidente ganha, ele era o presidente da empresa, ele teve $118 mil de bônus, tipo, mais ou menos, e a carta pede, tipo, 118 mil, tá ligado? É muito específico. Só que ele tinha muito mais dinheiro que isso. Não tem por que eles pedirem só 118 mil, sabe? É muito estranho. Exatamente. E tipo assim, cara, enfim, né? Essa história ela é muito mal contada, a gente vai mostrar pra vocês. Vários empregados da empresa que John trabalhava, que sabiam sobre o valor do bônus, foram considerados suspeitos.
Também foi levantada a hipótese de que todo o valor tivesse referência ao Salmo 118 da Bíblia, e que por isso podia ter motivação religiosa. O John chegou a correr atrás para juntar o dinheiro do resgate e um time forense foi mandado para a casa da John Bennett. Inicialmente, eles achavam que ela tinha sido sequestrada e o quarto da menina foi o único que tinha sido isolado para preservar evidências. Várias pessoas entraram e saíram na casa desse período, inclusive limpando algumas superfícies da cozinha, que pode ter apagado várias evidências. A detetive Linda Arndt chegou por volta das 8 da manhã na casa com a intenção de esperar instruções dos sequestradores, mas ninguém nunca entrou em contato. Não, porque eles ligaram para várias pessoas, depois que eles ligaram para a polícia, eles ligaram para a família e não sei o que, e aí, tipo, começou a encher de gente na casa que não deveria estar lá, e aí as pessoas, inclusive, limpando a cozinha, tipo, e a polícia achando que era sequestro, né, não fez, tipo, não isolou a casa, isolou só o quarto dela. Então, se perdeu muita coisa. Eu ouvi num podcast que eu ouvi, eu ouvi num podcast que eu ouvi, que eles dizendo que, assim, que uma vizinha chegou lá e começou a limpar a casa. Tipo, você tá destruindo a cena do crime, tá ligado? Você Sim, cara. Literalmente fazendo isso. E, assim, ali é onde eles encontraram o bilhete. Então, também tem que fazer perícia no local, né? Sim. E aí, uma outra curiosidade que eu também ouvi, eu ouvi no Morbid, inclusive, aquele podcast que a gente gosta, que quando eles iam esperar a ligação dos criminosos, né, entre 8 e 10 da manhã, certo? Parece que quando deu 8 da manhã, tipo, eles nem, tipo, os pais dela nem ficaram, tipo, mano, você não ia ficar em cima do telefone? Né? Tipo, eles nem perceberam que tinha dado o horário. Quem disse isso foi essa detetive que ficou lá esperando. E, tipo, quando ninguém ligou, eles também não fizeram nada, sabe? Tipo, não falaram assim, e agora? O que a gente vai fazer, sabe? Eles tipo, não estavam nervosos, nada, né? Tipo, era muito estranho. Tem o True Crime Garage também, vou recomendar que eles sempre, todo caso, eles fazem gigantesco, tipo 2, 3 episódios, eles fizeram uma cobertura bem legal desse caso também. Então, para quem quiser, a pesquisa deles é fenomenal. Então, por volta das 13 horas, a detetiva Linda, não sei se ela era linda, mas esse era o nome dela. Eu ia chamar Linda. Linda, oi Linda. Minha mãe ia colocar esse nome em mim. Sério? É. Olha aí, que legal. Eu ia ser muito zoada na escola, velho. Puta que pariu, eu era a mina mesmo. Eu era a mais feia da classe, velho. Puta que pariu. Então, por volta das 13 horas, a Linda pediu pro John e para um amigo dele, que era chamado Fleet White, para eles procurarem pela casa qualquer coisa que parecesse estranho. Então, esse cara foi com o John, eles começaram pelo porão, e aí o John abriu aquela porta que o policial Rick tinha passado reto e encontrou a filha morta. A boca da John Bennett estava coberta com fita durex, tinha uma corda de nylon em volta dos pulsos e do pescoço, e o corpo dela estava coberto com um cobertor branco. O John, então, pegou ela no colo e levou ela para cima. A primeira coisa que ele fez também foi tirar a fita da boca dela. O que fez com que várias evidências, além da cena do crime em si, fossem alteradas, o que emputeceu o grupo forense que estava lá. A gente tá rindo, gente, porque a gente acabou esquecendo de falar no começo do programa, a gente tem agora uma assistente de produção, que a Shirley está nos ajudando a escrever o roteiro, e foi ela que escreveu essa parte. Eu tô rindo, porque ela botou emputeceu. Obrigada, Shirley, você é maravilhosa. Então, assim, não julgo ele, porque, né, um pai em desespero vendo o corpo da filha morta, né, pegar no colo e tal, mas, tipo, quem deveria ter feito isso, de fazer uma varredura completa, teria sido a polícia, e não o pai da criança. Tipo, justamente pra caso ele encontrar qualquer coisa, né. Imagina. E assim, sério, aqui no Brasil a gente não tem muitas casas com porão, mas nos Estados Unidos é super comum. Mano, qualquer coisa aconteceu de estranho na casa, qualquer filme de terror que você já assistiu, tudo acontece no porão ou no sótão. Tipo, vá no porão e vá no sótão. Tipo, não importa, tá fechado, tá aberto, o que for, vá lá no porão. Tipo, você tem que ir ver, não tem jeito, vai ter alguma coisa estranha. Essa porta que ela tava lá dentro era a adega que tinha no porão. Eles tinham uma adega. E aí, tipo, eu acho bizarro isso da polícia não ter ido procurar, sabe? Fazer uma varredura completa na casa. É ridículo, ridículo. Então.
Então, foi muita coisa errada nesse caso que acabou, né, levando ao que até hoje em dia não tem solução, né? Já dei spoiler. Mas, então, na autópsia foi concluído que ela morreu por asfixia, por estrangulamento, associado a trauma crânio-cerebral. E aí, por isso, foi declarado como um homicídio. Embora não tivesse nenhuma evidência de estupro ou abuso sexual, não foi descartado. Porque não foi encontrado sêmen, mas tinha machucados vaginais, além de ter sido apontado que parecia que o órgão sexual dela tinha sido limpo com um pano. Eu já vou falar sobre isso depois, que tem algumas evidências que a gente não colocou aqui. Um cabo de pincel quebrado estava amarrado no pescoço da JonBenét, aparentemente foi isso que foi usado para estrangular ela, como um torniquete. E aí foi encontrado cerdas de pincel em um balde onde tinha materiais de pintura da Patsy, mas o resto do pincel nunca foi achado. Então vamos lá. Sobre os machucados que ela tinha. Existem evidências de que ela estava sendo tratada por vaginite, que é uma coisa que acontece. Ela estava com, né, a criança coça lá e machuca. Então já tem registro dela indo foi no pediatra e tal, foi consultar sobre isso. Então, assim, não quer dizer que tenha acontecido alguma coisa com ela. E o que eu sei, esse DNA que foi encontrado na calcinha é DNA de tipo de toque, sabe? Que quer dizer o quê? Não é secreção, mas é aquele DNA, aquela pele que todo mundo perde, né? O tempo inteiro a gente tá perdendo pele. E que isso, cara, é super comum de encontrar em qualquer roupa, porque tu não sabe nem quem fabricou tua roupa, nem quem vendeu, nem quem lavou, sabe? Então, tipo, não é um negócio que dê para incriminar alguém ter um DNA desse tipo, porque não é secreção. Então, tipo, por isso mesmo que muitos policiais que se envolveram nesse caso falaram que não tem como descartar qualquer pessoa por causa desse DNA, porque ele não é conclusivo. Então, é muito, assim, sabe, esse caso, tipo, nada dele é conclusivo, então é muito difícil de ter uma resposta, assim, concreta. Uma outra coisa que eu vi é que esse fio de nylon tipo, ele quase cortou o pescoço. Tipo, ele cortou, assim, mas ele tava, tipo, na pele dela já. Tipo, o negócio tava, tipo, muito. Tipo, a pessoa teve que fazer muita força mesmo. E, assim, é uma criança de 6 anos, né? Então, é uma pena mesmo. E aí, esse trauma crânio-cerebral também foi porque, tipo, ela levou um porradão na cabeça. E, tipo, machucou bastante. E a gente tem que lembrar que também a cabeça das crianças é mais frágil do que a nossa, né? Porque os ossos ainda não estão, tipo, totalmente calcificados, enfim. É mais fácil, né, de ter uma fratura. Sim. Bom, o legista também encontrou restos de verduras e frutas que poderiam ser abacaxi, né? E eles estavam no estômago da JonBenét, o que significa que ela tinha comido poucas horas antes de morrer. Fotografias tiradas da casa no dia que o corpo dela foi encontrado mostram uma cumbuca com abacaxi e uma colher. Mas nenhum dos pais lembra de ter colocado ali o pote ou de ter dado abacaxi para ela. Inclusive, eles negam, eles falam que, tipo, eles não deram. E a polícia disse que encontrou as digitais do irmão da JonBenét na cumbuca, embora os pais dele tenham dito que ele dormiu a noite inteira e só foi acordado várias horas depois da polícia ter chegado na casa. Os pais do irmão da JonBenét deram amostras de sangue e cabelo e da letra deles para a polícia e fora o interrogatório que durou mais de 2 horas. E só mais uma coisa, o irmão dela, né, o Burke, ele fala que abacaxi era, tipo, a fruta que ele mais gostava, assim, né, era uma das coisas que ele mais gostava de comer como lanche, né. E algumas coisas sobre o Burke que eu vi no True Crime Garage, que ele era bem problemático. Para começar, ele é muito esquisito. Mas quando ele era criança, ele tinha uns problemas, tipo, ele tinha fixação por cocô. Então ele pegava cocô e passava nas paredes, passava nas coisas da JonBenét, sabe? Ele fazia o terror, cara. Ele era terrível. E aí ele batia nela também, porque ele tinha muito ciúme da JonBenét, porque ela era mais nova e ela ganhava muita atenção. Então, principalmente por ser Miss, né? A Miss, a bonequinha da mãe, né? Ela era praticamente isso. Então, ele tinha muito ciúme dela e acabava tendo esses acessos de raiva, batia nela, passava cocô, né, nas coisas dela. Então, tipo,
Ele sempre teve, né, uns probleminhas. Ele, até hoje eu vi umas entrevistas dele, assim, mais velho, ele tem 29 anos, hoje em dia ele é bem esquisitinho. Então. Bom, a carta de resgate, como a gente falou, era estranhamente longa. O FBI diz para a polícia que isso era muito improvável que tivesse sido escrita na cena do crime, e aí a polícia acreditava que a carta tinha sido plantada principalmente por não ter nenhuma digital, exceto as da Patsy e dos policiais. Além do uso incomum de pontos de exclamação e inicialismo, que é quando você fala as letras para representar uma palavra, tipo quando você fala NFL e FBI. E então essa carta e um rascunho dela foram escritos no bloco de notas da própria família, usando uma caneta também que estava no escritório da família, e de acordo com o escritório de investigação do Colorado, há indícios de que tenha sido a Patsy quem tenha escrito, embora essa evidência não seja tão forte. Um patologista forense chamado Michael Baden falou que em 60 anos de experiência ele nunca tinha visto uma carta daquele tipo e não achava que um estranho tivesse escrito ela. Então, E assim, fala. Tem vídeo no YouTube da entrevista da Patsy com a polícia, onde eles mostram para ela a comparação. Tem do lado esquerdo a letrinha da carta e do lado direito a letrinha da Patsy. E assim, é muito, muito, muito igual. Assim, algumas letras, sabe? As que eles selecionaram, assim, é muito igual, gente, sério. Uhum. Porque quando eles fazem essas análises, eles isolam, tipo, cada... Isso, eles isolam cada coisinha. E aí, cara, assim, é bizarro. E ela, tipo, fica meio fugindo, assim, das respostas e tal. Ela fica bem, sabe, assim, não responde. O cara pergunta assim, essa aqui é a sua letra? E ela, sim. Eles dão, né, uma carta pra ela, um relatório que ela tinha escrito. E aí eles mostram pra ela essas comparações. Daí ele fala, você acha parecido essa letra com essa, esse G com esse outro G? Daí ela, tipo, ela tenta achar coisa que não é igual, sabe? Ela tenta dizer que não é parecido, mas, cara, tem no vídeo, é igual a letra. Então não tem como ela negar, mas ela tenta. Então é muito estranho. Fora que, por exemplo, você vai entrar na casa de alguém pra sequestrar alguém, certo? Uhum. Aí, tipo, você vai já com o bilhete pronto pra deixar lá, ou você vai parar, escrever, aí você faz um rascunho. Você, não gostei. Aí você escreve outro, tá ligado? Tipo, cara... 2 páginas, cara. Quantos minutos leva você escrever 2 páginas? Você quer ficar o menos tempo possível dentro daquela casa, não é mesmo? Pra você não ser pego. Então, assim, né? E outra coisa também é que não faz sentido, tipo, ser uma carta de sequestro e matar a menina e deixar dentro da casa. Exatamente. Por que não levariam o corpo doido, junto? Sabe, não faz sentido, já que matou, por que não leva o corpo e daí, tipo, mesmo depois se entregar o dinheiro, devolve o corpo? Ou vai saber, né? Não faz sentido nenhum, gente, sério. Não faz nada. Então, em 98, o promotor de justiça disse pelas análises de DNA que nenhum dos familiares diretos estava ligado ao crime, e aí os 2 investigadores do caso acreditam em teorias opostas. Enquanto o Lou Smith acredita que a hipótese de um invasor tenha sido descartada muito rápido, o Steve Thomas acredita que a promotoria tenha interferido e falhado no suporte à investigação da polícia. Por causa desses fatores, a animosidade entre os investigadores e as evidências comprometidas, foi instaurado um grande júri em setembro de 98 para considerar se essas provas e decidir se havia um julgamento dos Ramsey. Isso é um grande júri, na verdade, ele é exatamente isso. A promotoria leva todas as provas que eles têm e aí eles decidem, né, se vai ter ou não um julgamento. Mas o promotor Alex Hunter achou que eles não iam conseguir provar a culpa em júri e por isso ele não prosseguiu com a queixa. Pelo que eu entendi, eles iam tentar processar os Ramsey, a Patrícia e o John por negligência e colocar uma criança em perigo e também obstrução de justiça com a investigação. Mas como eles eram muito ricos, né, iam conseguir um advogado muito bom, então ele achou que eles não iam conseguir provar 100% e aí eles não iam acabar sendo condenados. Em 2002, Mary Lacey assumiu a promotoria do distrito e a investigação do caso, e seguiu a teoria de que o invasor realmente tinha cometido o assassinato da JonBenét. Em 2003, traços de DNA foram coletados das roupas íntimas dela, revelando que era de um homem, mas que esse homem não era nenhum parente direto dela. Na época, as amostras passaram por um sistema do FBI que tinha mais de 1,6 milhões de perfis de DNA. Para quem não sabe, toda vez que alguém é
acusado ou, tipo, tem algum BO, assim, na justiça dos Estados Unidos, eles tiram seu DNA e deixam num banco de dados. Uhum. Porque normalmente um cara sempre comete um crime depois e aí eles já sabem quem é, sabe? Isso. Enfim, e aí eles não encontraram nenhuma compatibilidade com nenhum dos perfis que tinha nesse banco. E aí a promotoria chegou a enviar um pedido de desculpas por carta para a família da John Benet, declarando a família como completamente livre pelos resultados de DNA, né? Então eles até se desculparam. E nem todo mundo que acompanhava o caso, incluindo o chefe de polícia de Boulder, que era a cidade deles, concordou com isso. E em 2009 a polícia retomou o caso e reabriu a investigação. Eu li que esse chefe de polícia, ele até fez declarações depois, e ele falou que, assim, você ignorar todas as outras evidências para descartar um suspeito só por causa de um DNA que não é tão confiável assim, que a gente tinha falado, porque não é segregação, isso é irresponsável, ele falou. Porque tem as evidências da carta, de tipo que não existe a entrada forçada na casa, e sabe, você não pode olhar as coisas. Lá. Então, ele falou, você não pode olhar as coisas no vácuo, você não pode usar só uma prova e sabe, descartar um suspeito. Mas aí que tá, né? Eles eram o quê, Bruna? Ricos. Então, tipo, que nem aquele Thor Batista lá, não sabe? Filho do Ike Batista. Rico, né? Enfim. Em outubro de 2016, foram feitas novas análises forenses que mostraram que o DNA, na verdade, continha marcas de 2 pessoas, além da John Benet. Então, tinha não só um DNA, como 2. James Collar, que era o investigador-chefe da promotoria, diz que foram encontrados traços de DNA na corda e no pincel e que a promotora de Boulder, Mary Lacey, não havia mencionado. Então, tipo, ou ela tinha sido comprada pelos Ramsey, né? Enfim, e tinham mais 6 amostras de DNA pertencentes a pessoas desconhecidas que foram encontradas nos testes. Então, como foi tanta gente aqui naquela casa, né? E ninguém sabe, né? O que aconteceu. Exato. Tipo, entrou e saiu um monte de gente e destruiu a cena do crime, não sei o quê. Então, assim, é muito complicado, sabe? Agora, ainda mais depois de todo esse tempo, né? Bom, então vamos para as teorias do que pode ter acontecido. Por que esse caso até hoje é tão lembrado, né? Porque não teve solução. Existem 2 teorias sobre a morte da John Benet. Uma delas envolve a família Ramsey, que, né, muita gente acredita. Não vou falar que a gente também acredita, porque a gente pode ser processado, mas, né? Muita gente acredita. Eu acredito. Bom, a polícia de Boulder inicialmente focou a investigação nos pais da John Benet, na Patrícia e no John. De acordo com o Greg McCary, que é um profiler aposentado do FBI, que é aquela galera que, né, faz o perfil criminoso, que é famoso por fazer perfil de serial killer. Ele tipo falou... Mindhunter. Isso, foram os primeiros. Ele falou o seguinte: estatisticamente, é uma probabilidade de 12-1 de que é um membro da família ou cuidador que está envolvido no homicídio de uma criança. E então, a polícia não tinha nenhuma evidência de entrada forçada na casa, mas tinha de que a cena do crime foi encenada como a carta. Eles também não acham que o Ramsey estava cooperando para encontrar o assassino de sua filha, a polícia, né? Eles acham que eles não estavam sendo muito úteis na investigação. Não cooperativos, ajudando. né? E aí, em 2016, saiu um documentário da CBS chamado O Caso da John Benet Ramsey, que foi lançado em dezembro de 2016. Esse documentário usou um grupo de especialistas para revisar as provas forenses. E aí esses especialistas teorizam que o que aconteceu foi que o Burke Ramsey, na época com 9 anos, bateu na irmã com algum objeto pesado, provavelmente sem intenção de matá-la. E aí entra aquela cena do abacaxi, né? Que era muito comum ele acordar de madrugada e comer alguma coisa, e o lanche favorito dele era abacaxi, era a fruta favorita dele. O que pode ter acontecido? Ela ir lá, acordar, ir lá e comer o abacaxi. Ela comeu também, porque tá no estômago dela, né, o abacaxi. Sem ser digerido, quer dizer que ela comeu logo antes de morrer. Então, vai que, né, ela comeu sem que ele quisesse, tipo, foi lá, roubou o abacaxi dele e aí ele bateu nela. Tem um negócio também que quando a mãe dele ligou pra polícia,
Era tipo 5 e pouco da manhã, ela falou que ele tava dormindo. Só que quando ela desligou, o telefone ainda ficou, tipo... Porque, pra quem é novo aqui, no podcast e no mundo, os telefones antigamente, quando eles, tipo, você desligava, ele ainda demorava um pouco pra desligar. Então, tipo, ela desligou, só que deu pra ouvir um negócio no fundo, sabe? E era uma voz de um homem ou um garoto. E aí, aparentemente, era ela falando assim... era ela falando pra ele assim, nós não estamos falando com você. E ele vira e fala assim, o que você achou? Tipo, o que você encontrou, né, na verdade. Tem um vídeo, eu vou postar também na descrição, que tem uma pessoa fez a melhoria da primeira ligação que ela fez pra polícia, do áudio. E aí, no final, dá pra ouvir, tipo, como se ela estivesse falando, o que você fez? E aí, no finalzinho, uma vozinha falando assim, eles vão me prender? É muito estranho, cara. Véio. Tipo, é muito estranho. Claro, e a teoria dá pra interpretar como outras coisas, né? Mas dá pra interpretar como isso também. E assim, a teoria seria de que os pais teriam encoberto o assassinato para que eles não perdessem mais um filho, né? Exatamente. A carta, então, seria essa tentativa de cobrir as circunstâncias da morte da Jean-Benet. E aí teria sido escrita pela Patsy. Claro que tem a letra dela, né? E o John e a Patsy teriam escondido o corpo para que o Burke não fosse responsabilizado pelo crime. O Burke tentou processar a CBS por causa desse documentário, mas em 2019 o juiz rejeitou esse pedido de difamação, falou, não, acabou esse processo, não vai ter nada, e ficou por isso mesmo. Então, assim... né? Vejam por vocês mesmos. E esse é o documentário que tem na Netflix? Não, o que tem na Netflix eu tentei assistir. É muito ruim. E não gostei, porque assim, o que eles fizeram é casting John-Benet. Eles fazem como se fosse o casting de um filme para as pessoas para fazer sobre o caso, né? E daí, só que eu não fui muito longe, não. Então, eu também não consegui ver, não. Achei bem ruinzinho, cara. Bom, a outra teoria é de que alguém realmente invadiu a casa e matou a Jean-Benet. Na noite em que ela foi morta, 2 janelas estavam com frestas abertas para que o fio das luzes de Natal ficasse ligado, né? E no porão tinha uma janela quebrada. Um detetive disse que o intruso teria entrado pela janela quebrada do porão, que ele não entrou, né? Mas essa teoria foi criticada porque tinham teias de aranha intactas na janela, né? Que teriam sido destruídas se alguém passasse. E além disso, a folhagem do lado de fora não tinha nenhum sinal, tipo, de pegada ou de que alguém passou por ali, sabe? E as outras janelas também tinham teias de aranha e poeira, sabe? Não, nada que foi mexido, assim. Exatamente. Stephen Singular, autor do livro Presumido Culpado, uma investigação do caso JonBenet Ramsey, a mídia e a cultura da pornografia, lançado em 2016, afirma que por conta dos concursos de beleza, JonBenet teria atraído a atenção de pedófilos e criadores de pornografia infantil. Existiam 38 agressores sexuais registrados vivendo em um raio de 3 quilômetros da casa dos Ramsey. Então, assim, nos Estados Unidos também, qualquer pessoa que tem histórico de violência sexual, seja, tipo, abuso, stalking, ou, tipo, até desde você... É muito doido isso, porque às vezes, tipo, por exemplo, tem um casal de 18 anos dando uns beijos num carro. Isso é tipo uma conduta sexual, tá ligado? Então, porque tipo, maior de idade é 21, né? Exato. E aí, tipo... então, eu quis dizer 21. E aí, esses caras, tipo, sei lá, com 21 anos estão dando uns beijinhos no carro. Se eles são pegos pela polícia e fichados, eles têm que se registrar lá no negócio do banco de criminosos sexuais. E, tipo, só que assim, sabe? Enfim, tinha então... que ser pra coisa de verdade, né? Não qualquer coisa. Exatamente. Não um bando de moleque dando uns amassos, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, e aí tinham 38 ali que eles viam registrados na região, em um raio de 3 quilômetros. Esses caras também que têm esse tipo de registro, eles não podem morar, tipo, em certa distância de escola infantil, tem várias coisas. Depois eu vou deixar também na descrição do episódio um link, que aí vocês conseguem mexer o mapinha
E ele mostra, e aí tem, tipo, sei lá, o vermelho, o verde e amarelo. E aí, tipo, cada um mostra, tipo, tudo sobre o cara, assim, ó, esse cara foi por tal coisa, quando que ele vai ficar com a ficha limpa, tem uns que nunca vão ficar com a ficha... É muito doido isso, é bem interessante. Bom, então em 15 de agosto de 2016, um cara chamado John Mark Carr, ele era um professor de escola primária, de 41 anos, ele foi preso em Bangkok, na Tailândia, após ter confessado o assassinato da Jeon Benet. Aí ele disse que drogou ela, violentou e depois a matou acidentalmente. Mas daí na confissão que ele deu detalhes conhecidos pelo público, né, que a mídia tinha divulgado, e falhou em dar detalhes convincentes para a polícia, que declarou que a confissão era falsa, até porque a autópsia dela não mostrou nenhuma droga e também nenhuma violência sexual, e o DNA dele foi liberado também, né? Inclusive, isso é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos, quando tem qualquer crime coberto pela mídia, é tipo um monte de gente ligando pra confessar o crime, tá ligado? Que bizarro, né, cara? Gente, é muito doido, né? As pessoas querem fama de qualquer jeito, né? Até fama de ser um assassino. Exato. Outro suspeito, então, que deu o que falar foi o Gary Howard Oliva, que em junho de 2016 ele foi preso por 2 acusações de tentativa de exploração sexual infantil e uma acusação de exploração sexual infantil. Ele também já tinha sido preso por posse de pornografia infantil. Ele já tinha sido identificado como suspeito do caso em 2002, já aí naquele registro, né, de agressor sexual, ele morava lá perto da casa. Mas depois de ser preso, ele escreveu várias cartas na prisão, onde ele confessou ter matado a Jeon Benet acidentalmente. Uma curiosidade é que em dezembro de 2000, ele foi preso por posse de drogas, e aí quando a polícia revistou a mochila dele, tinha uma foto da Jeon Benet. E aí ele disse que tinha ficado comovido com o assassinato dela e por isso queria criar um altar para lembrar dela. Ai, que nojo. Não foi ele que confessou que era apaixonado por ela? E que queria ter comido o corpo dela, canibalismo e tal. Ai. Nossa, cara. O DNA dele foi comparado aos encontrados na cena do crime, mas não correspondeu a nenhum deles. Tem uma coisa também que no dia seguinte, no dia 26, né, de dezembro, quando a Jeon Benet, o corpo dela foi encontrado, antes de sair na mídia e tal, um amigo desse cara, do Gary, ele disse que o Gary ligou para ele, desesperado, dizendo que tinha machucado uma criança. E aí o amigo só foi entender no dia seguinte, quando veio a notícia. Mas, né, esse cara só é um mentiroso, basicamente. Então, não sei se dá para confiar nessa confissão dele, não sei se ele deu detalhes de que... Porque, assim, até então a polícia não falou nada que ele é culpado, porque, que nem o outro cara, ele não deu detalhe que só a polícia sabe, porque eles geralmente guardam informações que só eles sabem, né? Justamente para caso haver alguma confissão, eles poderem ver qual que é falso e qual que não é. Então, pelo que eu sei, eles ainda não declaram que ainda não conseguiram encontrar o culpado pelo assassinato da Jeon Benet. Cara, é muito surreal, né? Então, eu sou muito mais inclinada a acreditar na teoria da família, porque do irmão, né? Do irmão, porque realmente, assim, as provas físicas que tem são envolvendo a casa, né? Tipo, não existe entrada forçada, não existe, sabe? É muito estranho. Eu concordo, eu acho que o fato deles terem muita grana também, né? Tipo, óbvio que isso faz com que fique muito mais difíceis, porque assim, nem todo policial é sujo, mas tem vários que são. Então eu acho que assim, tem algumas coisas aí, desculpa, tem algumas coisas aí, por exemplo, ela tomou uma porrada na cabeça, certo? Eu tenho certeza que a perícia conseguiria descobrir, tipo, qual a força, qual foi o objeto, tipo, se uma criança conseguiria dar uma pancada com essa força e causar esse impacto, sabe? Existem muitas coisas aí que a gente percebe que foi feito um trabalho meia bunda, sabe? Tipo, os caras fizeram de qualquer jeito, porque eu não sei. E, inclusive, tem um outro caso que eu tô escrevendo o episódio que vai... Gente, aguardem o episódio de 3 horas do 1001 Crimes, porque vai acontecer. E é um caso que eram pessoas pobres ali, não vou contar o spoiler, mas assim, não vou falar quantos, mas o fato de serem pessoas muito pobres envolvidas e acusadas
É impressionante como eles passam por cima de qualquer coisa e, tipo, julgam do jeito que eles quiserem, sabe? Então, Muda assim, o tratamento, né, da cena do crime, totalmente, tudo, cara. na verdade. Porque imagina, se Tudo. fosse uma família pobre Nossa, ligando velho. de sequestro, sequestrar a criança, com certeza já teriam prendido No os mesmo pais dia. na hora, sabe, ter feito busca na casa, mas como eles eram super ricos, a polícia deixou Sim, eles fazer o que eles queriam, sabe? Então, tipo, exatamente. isso foi muita responsabilidade policial de como eles trataram essa investigação, né? Claro, Exatamente. tinha, E, né, tipo, os detetives, claro, que estavam super, né, fazendo o trabalho deles e tal, mas, tipo, uhum. as ordens vêm de cima, né? Então, Tipo, por exemplo, essa promotora que assumiu o caso, tipo, como assim ela ignora o fato de que tinham mais outros 2 DNAs, tá ligado? E, tipo, é. e manda uma carta pedindo desculpa. Mano, vê se os caras lá. Sabe aquele Central Park Five lá, os 5 meninos que Uhum. ficaram 20 anos na cadeia? Vê se alguém mandou carta de desculpa pra eles, porque eles eram pobres e negros, tá ligado? É. Mas Então, é isso. então. Sempre É assim, isso. né? Sempre assim. Comentem, gente, o que vocês acham, qual teoria que vocês acreditam. Pesquisem por vocês mesmos, também, se vocês não querem acreditar na gente. A gente também não sabe, é só especulação aqui. Então, se você quiser, comenta lá no nosso Instagram. Vai lá no grupo do Facebook também, abre um post mostrando links, posta lá o que vocês acham. Exato. E Se você sabe quem matou a João Benet, fale pra gente. é, pode comentar lá também. A gente É vai isso. E aí e tem avisar o a polícia. documentário da CBS, se vocês quiserem Isso. assistir. Ou o filme da Netflix, que, nossa. Não recomendo, mas tá aí. Tem muito Mas se vocês documentário. quiserem. Não, mas tem também um outro que acho que foi a ABC que fez. Então, se você procurar, vai ter vários documentários sobre esse caso, porque realmente Uhum. ele é muito famoso. E Tem os também, depoimentos do irmão no YouTube. isso, os depoimentos da família inteira, né? Esse que eu comentei Uhum. da Patsy, da letra dela, e tem do Burke. E também para vocês escutarem os episódios do Morbid e do True Crime Garage sobre o caso, que também são bem Esses são em completinhos. inglês, né? Mas aí. Isso, em inglês. É. Mas é isso, Mas se você gente. não fala inglês, escuta a gente. Manda É. mensagem no grupo do Facebook. A gente tá lá, a gente sempre interage, a gente sempre conversa. E agora, e também queria agradecer a Shirley, que tá ajudando a gente. Agora o 1001 Crimes tem oficialmente uma equipe. Uma equipe de produção, oficialmente. Uhum, exato. Shirley, muito obrigada. E É. eu me despeço por aqui, gente. Torçam pra eu conseguir chegar no Brasil. Tchau. Tchau, gente.